passagem de ontem para hoje foi com o menor número de detidos na França nos últimos 8 dias, com as manifestações que explodiram, primeiro em Nanterre, na Grande Paris, e que se espalharam por cidades importantes depois do assassinato do Nael, um jovem de 17 anos, baleado a queima-roupa por um policial durante uma abordagem de trânsito lá em Nanterre, um subúrbio parisiense. E o policial foi preso, inclusive estão fazendo até uma vaquinha, né? Um recolhimento de dinheiro para a família dele, já é uma quantia milionária. Mas o que chama a atenção é que claramente o episódio Nael, ele foi a fagulha, não é? Porque já havia ali barris e barris e barris de pólvora prontos para serem tocados pelas chamas, fossem quais fossem essas chamas, tivessem a origem que tivessem, porque há um descontentamento acumulado na população francesa. Não é, na Europa, um fenômeno específico da França. O mesmo temos visto, embora com manifestações diferentes, mas temos visto greves, manifestações também no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, né? Mas também na Escócia, em Gales, na Irlanda do Norte. Há um descontentamento considerável, mas na França há algumas causas peculiares, né, endógenas. E o governo faz de conta que são episódios isolados, que não se ligam, que não se integram e formam um conjunto muito maior de insatisfação. Distintas, diferentes, fluidas, com reivindicações bem distantes umas das outras, mas todas expressando, manifestando a insatisfação de grande parte da sociedade francesa com os rumos que o país tomou. Os operários da França, por exemplo, há muito apontam para a desindustrialização e o empobrecimento do cinturão industrial francês, atingido não só pelos produtos da Ásia, China, Índia, Indonésia, Vietnã, Japão, Laos, não só pelos produtos da Ásia, mas pelo brutal encarecimento da produção na França por causa da carga tributária. No governo do Hollande, houve um aumento tal de imposto que muita gente que podia, né, fez as malas e foi embora. Simples, cara, não vou morar aqui. Não serei assaltado pelo Estado. Vou embora. E empresas também foram embora. Até porque, com a União Europeia, o sujeito continuará no mercado francês produzindo na Romênia, produzindo na Polônia, produzindo na Hungria. Ele continuará tendo livre acesso ao mercado francês, mas com uma carga tributária menor. Por outro lado, houve durante um tempo um movimento considerável de migração de europeus do leste, centro-leste, centro-sul da Europa para a França. E os portugueses, que há muito tempo formam a grande mão de obra estrangeira europeia na França, porque você tem a mão de obra árabe, né, que é majoritária, mas europeia é a portuguesa. E houve uma migração tremenda de poloneses para a França e para a Inglaterra. E não encontrando na França
as melhores condições, foram em massa para a Inglaterra. Aliás, essa é uma das causas do Brexit, né? Um certo descontentamento com uma presença considerada exagerada de trabalhadores estrangeiros disputando vaga no mercado de trabalho da Inglaterra. Mas não é só isso. Os trabalhadores franceses, e especificamente os operários, né, do setor industrial, tiveram uma perda brutal de renda. Foram empurrados para regiões periféricas das cidades. Viram o cinturão industrial francês entrar em colapso, enferrujar. E como grande parte da chamada esquerda francesa tornou-se marcusiana e passou a se preocupar muito mais com questões pessoais, né, valores pessoais, etc., do que com questões econômicas e relações de produção e a relação capital-trabalho, esse vácuo político foi ocupado por aquilo que, nas simplificações dos rótulos, né, é chamado de extrema-direita francesa. Inclusive grupos com características claramente fascistas e que passaram a tentar ocupar esse espaço. Bom, aqui não há ninguém tomando essas dores, não há ninguém discursando para essa gente e em nome dessa gente. E aí aparecem os demagogos de sempre, não é? Sempre que há uma crise, ainda que num setor da população, aparecem os demagogos com soluções mágicas, simplistas, simplórias. Nas cidades francesas, houve um crescimento nas principais cidades, além de Paris, Lyon, Marsella. Marsella é uma cidade muito especial, né? Uma cidade com uma história formidável e uma grande receptora de imigrantes. Mas houve um crescimento terrível, degradante do uso de drogas. Isso que as pessoas veem em São Paulo, a Cracolândia, isso já ocorre em cidades francesas, né? Com outro desenho, outra lógica, outros dominadores, outros controladores. Mas estão lá as Cracolândias francesas. Houve, obviamente, um crescimento considerável da sensação de insegurança pública. Assaltos, roubos, tornaram-se estranhamente banais. Passaram a fazer parte do cotidiano francês, o que há 25, 30 anos não ocorria. Então, isso também aumentou a insatisfação com o Estado, com a inanição do Estado, com a incapacidade do Estado, com os legisladores, com as leis ruins. Mas há um problema que tem origem na própria França e mostra também aquilo que o Erdogan, presidente turco, chamou de racismo institucional. Ou seja, as instituições francesas produzem, alimentam e reproduzem e expandem uma cultura racista. De diversas maneiras. A França, ela teve uma participação como colonizadora importante em algumas regiões da África. E quando houve a grande revolta dos argelinos, né, uma guerra em que a França mostrou uma lamentável capacidade de agir como Estado repressor, o que houve de tortura de argelinos por agentes franceses, assassinato de argelinos por agentes franceses.
Mas também o Mali teve, ainda hoje tem, né, consequências da ocupação francesa, tanto que a França não tirou completamente as botas de lá. Até 2019, o franco, a moeda francesa, que os franceses não usam há muito tempo, eles usam o euro, né? Em tese o franco desapareceu, mas não desapareceu naquilo que alguns franceses chamam de África francesa. Houve a imposição da moeda francesa. E mais, governantes foram mortos quando se levantaram contra a moeda francesa e defenderam uma moeda local. A soberania de um Estado depende, claro, da sua capacidade de ter a expansão monetária, ou retração monetária, ou oferta de moeda, ou o controle do valor da moeda. Senão, não há soberania. Aí está, inclusive, uma das muitas causas da perda de soberania dos Estados europeus com a União Europeia. Em 2019, o Macron quis dar uma de esperto e falou, não, vamos acabar com essa moeda. Vamos criar agora o ECO, uma moeda africana. Não é. É apenas um novo nome para o controle que a França exerce claramente em 8 países africanos, e se contarmos aqueles que são atingidos indiretamente, 14 países africanos estão sob esse controle francês. E, repito, a França já matou governantes africanos que se levantaram contra essa situação. O De Gaulle, lá atrás, percebeu que era um ato, está sugerindo, inclusive, que as famílias desses jovens, aqueles que foram detidos, identificados, é claro, sejam punidas. E aí eles falam, eles não usaram a autoridade parental. Ora, o mesmo Estado francês que esvaziou a autoridade parental, que diz para um pai, não, a sua filha não pode ir de véu para a escola porque o Estado não permite, você não manda nada. Esse mesmo Estado agora fala em punir porque os pais não usaram da autoridade parental. E como se fosse fácil em qualquer lugar do mundo, um jovem de 20, 21, 22, que fala, vou ali tomar um café, e você não sabe onde ele foi. Isso é normal em qualquer lugar do mundo. Ninguém fica controlando o tempo todo, vigilando, colocando espias atrás, né? Os pais ensinam, mas eles não podem responder o resto da vida pelo que fazem jovens adultos. E mais, entre as punições que Macron imagina, defende para essas famílias pobres, porque nesse caso serão os pobres, pelo tipo de punição, é suspender pagamento de benefícios sociais. O sujeito não entende, não enxerga que isso é arrumar a lenha para a próxima fogueira. Ele está empurrando essas pessoas para uma situação ainda mais difícil, para a falta de renda, para a dificuldade de sobrevivência num estado riquíssimo. Ou seja, o resultado é que haverá outros fatos, aparentemente isolados, mas que, de novo, colocarão a França em chamas.